Oi, gente, bom dia. Mais uma vez, completando o vídeo anterior, é, aqui a palavra do Senhor vai dizer em Filipenses 2, a respeito de Paulo que era Saulo, né, a qual Deus resgatou. Um dia Saulo ele achava que corajosamente ele fazia a coisa certa, ele lutava pelas questões certas, até o dia que ele descobriu que não eram as questões certas. E o Senhor o interrompeu, o chamando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, sem saber o que estava acontecendo ali, Deus o cegou e fez toda aquela instrução que nós sabemos ao decorrer da caminhada de Paulo. E a questão aqui é falar também sobre a obediência. No capítulo 9, diz: porque por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo nome, se dobre, todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E no 8 vai dizer: sendo encontrado em forma humana, se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele se pôs vulnerável, ele se fez homem, para nos salvar no nosso lugar. Ele se fez pecado, ele se fez justiça. Então, muitas das vezes nós estamos vivendo um cenário desfavorável e nós esquecemos aqui que nós, servos do Senhor, temos um papel diferente das demais pessoas aqui na Terra. Nós temos um papel de ser justiça de Deus, ser amor, o amor de Deus, ser fé, a fé de Deus, ser alegria, a alegria de Deus, e que nós também não devemos ser egoístas. Aqui é a palavra do Senhor: não seja egoísta, lutando e caminhando só para os teus ganhos pessoais, aquilo que o favorece, mas também para com os dos outros. Deus não diz que a pessoa tem que te favorecer para que você faça algo para ela. A palavra do Senhor está dizendo aqui que você não pode ser egoísta, não pode ter ambição e vaidade. E também a palavra do Senhor diz aqui: mais humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Ser uma pessoa tão em Cristo, tão generosa em Cristo, a qual você reconheça que o próximo sempre está acima de você. Mas como assim acima de você? A palavra do Senhor diz que nós devemos amar o nosso irmão como a nós mesmos. E você sabe, quando você recebe uma visita na sua casa, como você costuma tratar essa visita? Você trata essa visita de uma forma mais resiliente, de uma forma mais, exuberante. Você costuma colocar os talheres que você não usa, a louça que você não usa. Você costuma tratar essas pessoas com tudo que você tem. E assim o próximo para contigo. E essas coisas vão se encaixando e vão se fazendo a glória de Deus, vão se fazendo o agir de Deus. Então, um ponto crucial aqui que eu queria deixar sobre essa palavra é não pensar apenas em você, não orar apenas por você, mas também orar pelos outros como você ora por você, pedir a Deus pelos outros assim como você pede por você. E a questão, que é uma questão muito polêmica, e para mim também porque muitas das vezes é difícil para nós conseguirmos controlar a nossa temperança, porque o inimigo ele nos provoca de tal forma para que nós tenhamos atitudes, as mesmas atitudes que ele causou e fomentou em alguém para que
que nos cause é a mesma atitude que Ele espera que nós tenhamos para com o nosso próximo. Se o inimigo, ele usou alguém para te afrontar, para te tirar do controle, para te tirar da paz, para te tirar da graça de Deus, sabe o que ele está esperando de você? Quando essas atitudes acontecem e chegam a você, ele está esperando que você tenha as mesmas atitudes que o teu próximo teve. Mas quando você consegue contornar isso e agir com graça de Deus, mesmo que as atitudes sejam desfavoráveis, mesmo que as atitudes sejam injustas com você, você está plantando graça e não só graça. Além de tudo, você está plantando frutos a quais você vai colher os frutos desse bom comportamento, de você mostrar, de você agir conforme Jesus agiria, de você pensar como o Senhor pensaria, agir como o Senhor agiria. Eu sei que tem horas que você vai se posicionar. Deus, ele não está dizendo para você se colocar num casulo. Deus não está te falando para você virar coitadinho. Deus está te falando que você pode falar, você pode responder, você pode se pôr, mas tudo com muita resiliência e com muita gratidão, porque a palavra do Senhor também diz que Ele é manso e que Ele é humilde. E quando, por muitas das vezes, pessoas egoístas, gananciosas, orgulhosas vêm falar conosco, palavras difíceis, palavras de dor, a tendência que nós temos é de tirar alguma coisa também ruim, tirar algum fruto ruim. Porém, você não é uma árvore. Você não é uma árvore de frutos ruins. Você não é uma árvore de frutos ruins, você é uma árvore de frutos bons. Então, todas as vezes que o inimigo vier te tentar e ele conseguir tirar frutos ruins de você, você está dando mais frutos ruins do que frutos bons. Vai chegar uma hora que você vai colocar na balança e você vai ver todas as vezes que eu fui posta à prova, todas as vezes que me colocaram à prova, o que eu tirei de mim, frutos bons ou frutos ruins. E daí você vai determinar qual árvore você é de fato. Se você é uma árvore de frutos bons ou se você é uma árvore de frutos ruins. É desconfortável? É desfavorável? Mas em tudo, tenha a palavra de Deus contigo. Não é se pôr como coitado, não é se pôr como coitada, é simplesmente acreditar que a justiça de Deus vai raiar para você. É acreditar que a justiça de Deus, ela se faz plena em você. A nossa preleitora, conferencista, escritora, Joyce Meyer, ela costuma dizer que nós somos a justiça de Deus na terra. E esses dias eu perguntando a Deus, por que a justiça de Deus na terra? E ele me falou que ele se fez justiça por nós. Na cruz ele se fez justiça por nós. Então, ele nos justifica e ele se justifica através de nós, porque muitas das vezes a luta que nós estamos aqui batalhando, ainda mais nós como os cristãos, não tem a ver conosco, tem a ver com quem Cristo é. Quando muitas das vezes você incomoda, não é por causa de você, é por causa de quem Cristo é. A palavra do Senhor também diz que se nós fôssemos como o mundo, nós não incomodaríamos, porque nós já estaríamos fazendo o que eles fazem. Mas desde o momento que nós não agimos da mesma forma que eles agem, então nós passamos a incomodar. Com isso, eu te digo, a tua luta não tem a ver com você, tem a ver com o que Cristo foi, tem a ver com o que Cristo se fez por nós. E essa justiça, ela vai se fazer mais plena quando Jesus voltar, porque a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará na terra e debaixo da terra que Ele é o Senhor. E isso já deveria ser o suficiente. Mas Deus, ele vai se levantar ao seu favor. Deus, ele vai fazer
coisas grandes por você. Se porventura você teve alguma atitude ruim por esses dias, de se irar por um momento, de se irar por um tempo, confesse diante de Deus o teu erro e confesse diante de Deus que Ele é a justiça, Ele é a justiça que te justifica. E você considerando e confessando essas tais coisas, que Jesus é a justiça que te justifica e te justificará para sempre, você receberá a benevolência da parte do Senhor. E eu quero orar por você hoje. Senhor, muito obrigado por esse dia. Eu quero orar por essa pessoa que vai assistir esse vídeo, esse Reels, e que talvez assista hoje, ou quem sabe daqui a 30, um ano, 5 anos. Espírito Santo, se de alguma forma essa pessoa está sendo injustiçada, se de alguma forma essa pessoa está sendo, Senhor Jesus Cristo, posta à prova,